Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar da Priner, tá? Uma empresa que a gente vem acompanhando, small cap também, bem pequenininha. Então vamos lá, sem se estender muito, falar dos resultados da Priner. Apresentação bem curtinha. A Priner continua reforçando aí o número de... Falando dos contratos, né? Apesar da rentabilidade não ter crescido tanto, tal, ter sofrido em alguns momentos, ela teve novos contratos bem grandes, a receita ficou estagnada em alguns momentos também. A gente vê que, comparando com 2022, fica meio distorcido, porque tiveram alguns trimestres que a receita ficou bem parada, ela fez algumas aquisições, tá? Então, comparar com 2022, fica bem distorcido, tá? A gente vê que cresceu quase 50%, mas teve trimestre aí que a gente está acompanhando que não estava crescendo muito, estava meio flat. Mas é normal também, tá? Não é um período aí mais desafiador, taxa de juros ainda está alta. Essa empresa, tá? É uma empresa de serviços industriais. Então, o segmento industrial depende muito da queda da taxa de juros também. A gente acha que ela tem um potencial bom, tá? Então, essa comparação aqui com o ano de 2022 acaba que fica meio distorcida. A gente vê que o EBITDA também cresceu muito e tal. Mas a margem EBITDA, eles não comparam, né? Que é importante essa margem crescendo ao longo do tempo, tá? A rentabilidade dessas operações. Às vezes demora a começar a entregar rentabilidade, tá? Porque tem que integrar outras empresas adquiridas, já está integrando alguns setores dentro da operação dela, porque tem muitos setores, segmentos, mas tem uma margem mais apertada mesmo, tá? Porque serviços industriais não é um serviço igual de TI, que tem margem altíssima, não. Vai ter margem, vai ter um custo com o pessoal mais forte e tal. Apesar disso, a gente vê que o ROIC cresceu também, frente ao ano anterior. Lucro líquido, uma leve quedinha, tá? A gente vê que tem um lucro bem tímido para o ano. A gente falou da Mitre que o lucro era tímido, mas era o lucro do trimestre. No ano é quase 100 milhões de lucro, né? Mas é uma construtora. São segmentos completamente diferentes. Deu um lucro aqui de 25 milhões, a margem é mais apertada, é do setor, não é porque tem margem apertada que a empresa é ruim, tá? Só não pode se alavancar muito, se endividar muito. Até por isso, tá? Eles chegaram a anunciar ano passado um follow-on. Era um follow-on que assustou muito o mercado, eu também não tinha gostado. Eles estavam prevendo um follow-on de mais ou menos 50%, que é diluir os acionistas. Eu achei que eles poderiam fazer um follow-on de mais ou menos 30%. E o resto pegar um pouquinho de dívida, talvez. E aí eles anunciaram um follow-on nessa faixa. Eles voltaram atrás ano passado e agora, para esse ano, eles já até botaram a data, né? Eu nem sabia que tinha data. Um follow-on de mais ou menos 30%, tá? Do valor de mercado da companhia, uma diluição de 30%, para fazer mais aquisições. E então assim, a empresa continua olhando para frente, querendo crescer esse backlog aqui de contratos. E tem que ver se eles vão começar depois a rentabilizar cada vez mais, tá? Aumentar assim, a margem líquida, aumentar a margem EBITDA, tá? Ela tem também um NPS que não é tão alto assim, tá? Então, ficar de olho nessas questões. Aqui alguns serviços que eles estão operando, sempre nas apresentações bota alguns serviços diferentes, tá? Aqui uma hidrodemolição, né? Demolindo aqui uma estrutura de hidrelétrica, sei lá. Aí aqui a unidade dela, que eu falei setores, ó, unidade de infraestrutura. Então aqui, seletividade de novos negócios, né, novos serviços. Não tem muito imobilizado, tá? Então isso é uma vantagem da companhia, não gasta capex. E ela está investindo em alguns setores específicos, tá? Que pode dar um maior ROIC. Eles até botaram cálculo aqui, como é que eles calculam por funcionário e tal. Então eles estão investindo muito nessa unidade de infraestrutura, essa unidade de engenharia de integridade e inspeção. Enfim, pintura offshore, que é lá naqueles navios embarcados, lá no meio da água, igual da Prio, né? Então eles querem aumentar o valor agregado dos serviços em algumas unidades que podem rentabilizar. Eu acho muito interessante, tá? Eles até calculam aqui quanto que um colaborador gera. Ó, subir a receita com menos capital, né? Tendo serviços especializados. Interessante, tá? A proposta da empresa. Aqui, mais uma vez, comparando aqui com o ano passado. Fica muito distorcido, né? 47%. Aqui entrou a unidade de infraestrutura, então a gente vê que nem tinha aqui, ó, direito ano passado, cresceu muito. Essa unidade de engenharia e integridade também cresceu muito, então é claro que fica distorcido. Mas é um sinal que a empresa está investindo. Trimestre contra trimestre, aqui, se a gente fosse comparar em anterior, não teria crescido tanto, mas a empresa também cresceu. Ó, quarto tri, fez o terceiro tri, apesar deles não estarem enfatizando, cresceu de 269 para 282 milhões de receita. E frente ao ano passado, 30%. Eles até botam aqui que estão ajustados já, a empresa é muito transparente, ela tem um documento lá, um PDFzão muito interessante, destrinchando todos os segmentos da companhia. A gente tem um Investor Day aqui falando da companhia também, aqui na playlist do canal.
Então a gente bota aqui, ó, ajustando, desconsiderando contratos pontuais da Gemaia, né, que foi uma aquisição que ela fez. Aqui lucro bruto per capita, aqueles cálculos todo por funcionário, enfim. A gente vê que cresceu também. Então a tendência é rentabilizar, aumentar a margem EBITDA, a margem líquida no futuro, até porque a empresa não tem muita dívida. Lucro bruto da companhia sofreu um pouquinho. Aqui, até frente ao quarto tri de 2022. Lucro bruto não, desculpa, a margem bruta. O lucro bruto subiu, né? Aqui a mesma coisa, ó, comparando o ano cheio. O lucro bruto cresceu muito, mas a gente não vê isso refletindo ainda na margem. Então isso aqui a gente tem que ver também, tá? A empresa rentabilizar. Mas eu acho que é muito cedo, tá? Eu não gosto de, em um ano, avaliar a empresa uma aquisição, crescimento. São várias aquisições, isso demora da sinergia. Tem analista que a gente vê falando, ah não, a empresa comprou aqui, mas tá caindo a margem. Pô, é lógico, não é de um ano para o outro, não é de alguns meses, não é algo assim rápido. Eu acho que tem que esperar uns 2 aninhos, pelo menos, e a gente começar a observar aqui alguns ganhos de margem, tá? Então, talvez 2024 pode ser um ano chave, tá, para a companhia, mas tem que acompanhar de perto. Ó, a EBITDA também é sofrendo a margem EBITDA, nominalmente o valor cresceu. No ano a gente vê que a margem EBITDA já não sofreu tanto, tá? Comparando um contra ano. Mas para um crescimento grande desse, não elevar nada de margem, é meio feio. Mas eu ainda continuo achando um potencial a companhia, acho interessante os resultados, tá? O lucro líquido dela despencou aqui um pouquinho, ela tá um pouquinho endividada, né? Mas não é dívida alta não, tá? O Capex super tranquilo, ROIC alto também, mais ou menos na linha aí de 15. Lembrando que essa empresa também não vai ter um ROIC absurdo não, tá? O pessoal gosta de botar aqueles filtros, não, ROIC tem que ser acima de 15%. Claro, acima de 15% é um valor médio aí que a gente entende ser ok. Mas a gente não vai ver aí 100, 200% igual a gente vê distorcido em construtora, tá? A gente vê o Capex super tranquilo, 27 milhões, 20, isso por trimestre, né? E ela fez muitas aquisições, ó. Quarto tri e no primeiro tri de 2023. Agora ela deu uma desacelerada e provavelmente vai começar a acelerar de novo com esse follow-on, tá? Até porque as ações estão em alta. Isso daí era outro ponto. A empresa queria fazer um follow-on que ia diluir muitos investidores, 50% ano passado. E no momento que a cotação deu uma forte queda, porque o mercado não gostou. Caiu de 12 para 9 reais mais ou menos. E agora o mercado viu, eles voltaram atrás, o mercado viu que eles vão fazer um follow-on mais conservador, de 30% mais ou menos, e a ação está em alta. Então, isso é positivo para o acionista, quando a empresa faz um follow-on, quando a cotação está em alta também, tá? Aqui falando da dívida da companhia, a gente vê que a dívida líquida sobre EBITDA subiu um pouquinho, porque a empresa se endividou para fazer algumas aquisições. Mas é uma dívida com custo muito baixinho, tá? Apesar de poder assustar um pouquinho, tá? A gente vê aqui que ela tem um dinheirinho em caixa também, 138 milhões. Então aqui a dívida é 245. O valor de mercado dela, acho que é uns 300 milhões também, 200 milhões, 300, quase 300 milhões. É bem próximo, mas é uma dívida com custo muito baixo, apesar de a gente não estar enfatizando aqui, tá? Então eles querem continuar, expandir o número de serviços, mas de maneira seletiva. Não sei se eles não gostaram aí dos últimos resultados, que a margem caiu muito. Eles estão entrando em alguns segmentos com mais força, esse segmento de infraestrutura, engenharia, integridade, expansão e tal. E entrar em setores que eles ainda não atendem, tá? De repente ganhar share também. Ó, novos motores, novos serviços. Criaram 25 famílias de serviços desde o IPO em 2017. Eles querem que os novos serviços sejam responsáveis por 55% da receita e 65% do lucro bruto. Esperam um resultado mais forte. Estão se tornando melhor, falou que a NPS subiu, enfim. Então esse foi o resultado da Prainer, tá? Mais uma empresa aí pequenininha, que a gente gosta bastante de acompanhar. Não estão com os melhores resultados do mundo, mas eu acho que é uma empresa que tem potencial, valor de mercado baixinho, vem operando bem de maneira transparente, diversificando, tentando crescer, tem um backlog de contratos grandes, tá? O que tem que acertar um pouquinho mais aí é essa rentabilidade, tá, pessoal? E no final do ano aí a receita não foi tão boa porque eles não estavam fazendo tantas aquisições e não estavam entrando tantos contratos. Vamos ver agora em 2024 como é que vai continuar. Então pelo vídeo de hoje foi isso, espero que possa ter ajudado. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço a todos.